Muito obrigada, mais uma vez, um prazer estar aqui. Eu já estava sentindo falta dessa nossa conversa, né? Então hoje acredito que a nossa conversa ela seja realmente em torno da previsão, né, de retorno de uma provável volta às atividades presenciais. Nós temos um decreto do governo do estado de Santa Catarina que prevê a suspensão das atividades até o dia 12 de outubro próximo. E durante então agora, esse período que antecede essa data, ainda sem muita certeza por parte das autoridades sanitárias, né, em relação a como vai se comportar o estado de Santa Catarina até lá, mas nós temos, sim, por responsabilidade, por compromisso, escrever as diretrizes de segurança para esta volta. O estado de Santa Catarina, juntamente aí com várias entidades, né, lideradas pelo secretário de Estado de Educação, eles escreveram as diretrizes para o ensino médio e o ensino profissionalizante, que seria então a primeira etapa a retornar. Na próxima semana, mais precisamente no dia 9, nós teremos o lançamento das diretrizes para educação infantil e ensino fundamental. Nós aqui no município de Brusque, alguns dias atrás, nós criamos uma comissão intersetorial para escrever, então, com base naquilo que está descrito lá nas diretrizes estaduais, até então apresentadas, com orientação para nunca diminuir o nível de exigência, né, só podendo aumentar e não flexibilizar. Então, formamos aí um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho escreveu então aquilo que seriam as diretrizes para o município de Brusque. Nós realizamos uma reunião com as autoridades sanitárias do município, seja o médico infectologista Dr. Ricardo Freitas, a diretora de vigilância epidemiológica, a Alicia, E aí nós então passamos todo esse regramento a limpo, digamos assim, e chegamos então num documento que esperamos até o final desta semana, hoje já é quinta-feira, mas esperamos sim encerrar essa semana de trabalho, entregando ao Comitê de Contingenciamento da Crise instalada no município de Brusque essa proposta. Ela então aprovada, volta para esse comitê de retorno, para que as pessoas ali então fiquem cientes, e depois então nós socializamos com toda a comunidade escolar e toda a comunidade de Brusque quais serão essas diretrizes para essa provável volta. Professora, a gente vê uma discussão com relação ao número limitado de alunos numa sala de aula, depois volta outra turma para entrar. A escola poderá ou está preparada para adequar essa situação? As diretrizes elas preveem 1,5 metro de distanciamento entre os alunos e 30% dos alunos. Então, a cada semana haveria um rodízio. Se nós levarmos em conta o número de alunos dos 9º anos, que então iniciaríamos pelos mais velhos, nós teríamos um número de 600 alunos na rede, aproximadamente 18 unidades que atendem até o 9º ano. Então nós teríamos esse grupo de 600 dividido em 3 grupos, e ali a cada semana um grupo estaria vindo presencialmente para a unidade, né? Os cuidados são então o uso de máscara, né? O uso do álcool em gel, a higienização mais constante, né, e mais vigilante, o transporte escolar também, por sua vez, tendo também um regramento, né, de higienização dos veículos a cada rota que ele fizer, né, e com isso nós estaremos atendendo aquilo que prevê então as medidas sanitárias do estado de Santa Catarina. Quanto aos professores, professoras, né, monitores, o pessoal da cozinha que está envolvido com os alunos, né? Existe uma preocupação, sim, sobre esse assunto, cuidados com a pandemia? Sim, uma grande preocupação.
Quando nós falamos nessas diretrizes e já estamos então trabalhando alguns desses conceitos, nós não perdemos de vista as dificuldades e os desafios. Por quê? Eu já tive a oportunidade aqui de dizer que nós fizemos pesquisa com famílias e com profissionais da educação. E nós temos um número de profissionais que têm comorbidade, nós temos um número de profissional bastante significativo que tem ansiedade, que tem muita incerteza, insegurança quanto à volta também. Teremos também que trabalhar, né, nesse sentido. A questão especial em relação à alimentação escolar, ela também está descrita ali. Então, o aluno não poderá se servir como até então, né? Que as escolas têm um buffet, então serve ali livremente. Esse prato será servido então por um profissional ali destacado para isso, né? Usando máscara, touca, luvas, né? Para que se mantenha sempre 2 princípios básicos, que é distanciamento e a higienização, uso de máscara. Professora, eu ouvindo uma entrevista com o secretário estadual da Educação de Santa Catarina, eu particularmente, né, não posso aqui emanar a minha modesta opinião, mas ele colocou da seguinte forma, condicionando, como esse ano é um ano atípico, né, evidentemente super atípico, evidentemente que o conteúdo que não está presencial, obviamente online, né, a gente não pode medir exatamente o grau de entendimento, se foi adequado ou não 100%, né? E aí ele colocou da seguinte forma na reportagem, dizendo que não seria co-obrigado o aluno que está saindo, né, que está indo para uma outra etapa da vida dele, no processo educativo, ficaria se ele tiver sentir, não é obrigação, se ele sentir a necessidade de voltar o ano que vem, no mesmo ano, para poder se balizar, para poder se integrar, é uma opção dele, não é uma opção dele, né, como Estado, o secretário de Educação. Dizendo, não, tipo assim, o que está acontecendo esse ano, aconteceu, quem for aprovado vai ser aprovado, vai passar a sua etapa, né, não vai ter reforço, mais ou menos assim, talvez seria essa direção, né. E eu se digo, meu Deus, como nós estamos vivendo uma super atípico, como eu falei agora há pouco, como é que esse aluno que a gente sabe, por favor, né, 100% ele não captou, né? Então teve os meandros, um problema de internet, faltou aquele dia que ele ficou doente ou aquela semana que ele ficou gripado e tal. Então evidentemente a senhora tem toda uma orientação com certeza sobre esse assunto. Queria só falasse a sua opinião como secretário da Educação da nossa cidade, essa coisa, aquele aluno que pulou de uma fase, né? Ele também vai ficar nessa condição, porque eu sei que nós temos uma independência, né, do regimento nosso de educação. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Os sistemas de ensino, eles têm autonomia, né? Então, obviamente, existe o sistema estadual em Santa Catarina e os sistemas municipais, né? E nós em Brusque temos então um sistema próprio. O que eu tenho percebido, né, ao longo de todas as discussões e aquilo que o Conselho Nacional de Educação aponta é que poderá haver um 4º ano para o ensino médio. Até porque esse aluno do 3º ano do ensino médio, ele teria, né, se seguir o fluxo, né, do qual está previsto, que fazer Enem, que prestar vestibular, se ele, né, pretender continuar seus estudos. Então, há aí uma possibilidade de um 4º ano para justamente ele poder revisar e chegar a atingir os objetivos propostos ali pela Base Nacional Comum Curricular. Essa é uma discussão que a gente poderia abrir aqui para o desdobramento dela, que seria assim: nós temos no Brasil o ensino de 9 anos. Eu particularmente, como cidadã, como professora, né, sempre defendi a ideia de que esses 9 anos deveriam ir após o término do 9º ano, ou do 9º ano, sim, ou após os 14 anos, para que ele terminasse o ensino médio um pouquinho mais tarde. Porque a gente sabe que um adolescente de 17 anos fazer uma escolha profissional, que é o que está ligado a um curso superior, ainda é muito difícil, né?
Nós temos muito estendido esse período da adolescência, né? Então hoje as coisas elas são muito diferentes que algumas décadas atrás. Pois bem, não é essa a discussão. A discussão é, então, o ensino de 9 anos começando com 6 anos e depois o ensino médio, então, com 3 anos. Ao nosso ver, e todas as orientações, o Conselho diz o seguinte em relação à reprovação, que é preciso trabalhar bastante a avaliação diagnóstica, sobretudo para, de fato, como tu mesmo disseste, fazer ali, então, digamos assim, o levantamento daquilo que esse aluno não atingiu em termos de objetivo proposto. Nós não falamos mais em conteúdos, nós falamos em objetivos. E organizar o currículo de 2021 para encaixar o currículo de 2020. Então, nessa proposta, nós teremos por certo que trabalhar também o conceito de ensino híbrido. O aluno ele terá o período presencial e ele terá tarefas, atividades online. Não é uma duplicação de carga horária de professor. Nós estamos, e nem de carga horária de aulas presenciais, que continuam sendo 800 horas. Mas que haja mesmo, dentro da perspectiva da metodologia ativa, a sala de aula invertida. No contraturno, o aluno, por meio das tecnologias, ele se depare com determinado conhecimento, ele pesquise e depois ele leve para a sala de aula presencialmente para que o professor tire as dúvidas, para que aprofunde o conhecimento. Na realidade, esse é o nosso sonho, né, de atingirmos a educação brasileira nessa perspectiva, de um aluno aprendente efetivamente, né, de que não seja passivo, aguardando que alguém traga para ele aquilo que estaria ali como conhecimento pertinente, mas que ele, por sua curiosidade, por suas habilidades, busque. Haveremos de chegar nesse caminho. A proposta curricular, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem mesmo uma previsão nesse sentido, porque ela prevê objetivos da educação infantil até o final do ensino médio. É um tempo bom, é um tempo que dá mesmo para formar aí integralmente esse menino e essa menina no Brasil. A senhora tem uma leitura desses 14 mil alunos, né, ligado obviamente à sua secretaria. Teve alguma criança, tem um quantitativo de crianças que infelizmente foram acometidas pelo Covid-19? Não temos nenhuma notícia nesse sentido. Não chegou até hoje. Eu acredito que a vigilância epidemiológica, né, se tivesse recebido alguma notícia, realmente, de fato, essa questão não chegou. Nós temos sim, né, notícias dos profissionais, né, profissionais que sim, periodicamente nós recebemos a notícia de alguém que está afastado porque houve, né, então, a contaminação. Agora está havendo aí no município, né, uma testagem mais ampla, que é justamente para fazer parte então de uma pesquisa também, né? Esses dados serão tratados, porque chegando a um número de infectados efetivamente, porque os assintomáticos são consideráveis, né? Então aí algumas estratégias elas podem ser determinantes, né? Nós prevemos também para essa volta a testagem dos profissionais e dos alunos à medida que eles vão chegando, né? O teste rápido. Então, isso também está previsto lá dentro das diretrizes. Muito bem. Agora, professora, só para deixar claro para a nossa cidade, para todos os papais, mamães, todos os alunos, a previsão de volta, de acordo com o decreto, é dia 12 de outubro, é isso? A suspensão ela vai até 12, então seria 13 de outubro a volta, né? As autoridades sanitárias do estado já disseram que o estado precisa estar naquela condição moderada, né? E aí então, para que essa volta seja uma volta gradual. Nós temos também aqui no município, nas nossas discussões, esse entendimento de que ela será uma volta gradual, com muita responsabilidade e com muita análise. Para a gente encerrar a nossa entrevista hoje, eu estava contando aqui, né? Puxa vida, 17 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses e alguma coisa, né? Como é que vai ser essa grade curricular se efetivamente voltar às aulas presenciais? Ela vai, num primeiro momento, ser analisada pela avaliação diagnóstica.
Então, quando esse aluno retornar, a primeira ação efetiva que vai acontecer será o levantamento pelo mapa conceitual do que esses alunos efetivamente aprenderam, para poder organizar, né? Então, eu vejo mais, particularmente aqui analisando todo o contexto, essa volta muito mais como uma preparação para o próximo ano. Quer dizer que, na verdade, é tudo ainda uma adequação, temos que ter uma leitura do que está chegando em termos de conhecimento, o que absorveu online, quer dizer, hoje fica assim a situação da secretaria, os professores, todo o colegiado, recebendo a volta, né, presencial, vai buscar uma adequação daquilo que está sendo avaliado para poder encaminhar, justamente direcionar o ensinamento, né, levar o conhecimento a esses alunos. É mais ou menos isso, né? Posso afirmar com certeza que é todo um processo a ser construído. Nós não temos todas as respostas prontas, nós temos sim uma grande responsabilidade nesse momento de tomada de decisão. O que tem feito dos nossos dias muito difíceis, né? De muita análise, de muita ponderação, de muita escuta para todas as orientações que estão sendo apresentadas, né? Muito mais aqui em nível de Santa Catarina mesmo, né? O Ministério da Educação, ele não se apresenta muito nesse momento, né? Por vezes o Conselho Nacional e o Ministério acaba, então, né, outorgando mesmo aquilo que está ali como parecer, né? Como proposta. Mas assim, por certo, tudo que nós faremos com muita responsabilidade, de modo que não poderia ser mesmo diferente, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer mais uma vez, né, a gentileza, né, a sempre presteza em nos atender, vindo aqui até os estúdios do Canal 24 Horas, né, nesse quadro Canal Aberto, falando, emanando direções e entendimento a todos os papais, mamães, a cidade de Brusque, né, justamente esse assunto tão importante por si só, que é a formação, né, de uma sociedade, que é a educação levada, né, o ensinamento a tantos jovens, né. Portanto, a nossa secretária da nossa educação, Eliane Aparecida Busnardo Bueno, fica aqui meu abraço, meu carinho, muito obrigado em estar aqui registrando e emanando, né, o que está acontecendo, o que está sendo balizado para a educação municipal da cidade de Brusque. Muito obrigado pela presença. Eu mais uma vez agradeço, porque reconheço a importância, né, em nome da rede municipal, desse espaço, porque sei que daí essa informação chega diretamente às famílias, né, aos profissionais que prestigiam com a audiência o canal. Então, de minha parte, de parte da Secretaria Municipal de Educação, só agradecimentos. Muito obrigada.